se a gente pensasse em toda a narrativa da Bíblia não como uma série de histórias, mas como uma única e grande jornada? E mais, uma jornada que começa num jardim e termina em outro. É exatamente essa ideia fascinante que a gente vai explorar hoje. Uma iluminação teológica do Marconi Farias que nos dá uma perspectiva totalmente nova sobre a história da redenção. A ideia central é essa aí, ó. Simples e ao mesmo tempo muito profunda. A escritura inteira pode ser lida como uma jornada espiritual entre dois jardins. E olha, isso vai muito além de uma simples metáfora poética, viu? É como se a gente ganhasse uma lente diferente para entender a relação entre Deus, a humanidade e a criação. Então, para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 4 estágios. A gente começa com o primeiro jardim, o da comunhão. Depois, vamos ver os jardins da redenção que aparecem ao longo da história. Em seguida, vamos entender como esse jardim se expande e, por fim, como ele é restaurado para sempre. Então vamos lá, começando do começo, né? Pelo Jardim do Éden. A gente sempre pensa nele como esse lugar de harmonia perfeita. E é isso mesmo. Mas o ponto-chave aqui é entender que jardim, nesse contexto, é muito mais do que a gente imagina. E aqui está o pulo do gato para entender tudo. O jardim não é só um lugar geográfico, sabe? Um ponto no mapa. Ele é um estado de comunhão. Pensa só, uma condição onde a relação entre Deus, o ser humano e a natureza era perfeita, totalmente integrada, não tinha separação. E se não tem separação, não precisa de religião, não precisa de ritual, a conexão era direta. Dá para imaginar como era viver assim nesse estado de comunhão? A humanidade simplesmente recebia antes de precisar produzir qualquer coisa. Simplesmente vivia antes de ter que lutar para conquistar algo. E, talvez o mais impressionante, confiava, sem a necessidade de compreender tudo. Era uma vida baseada na graça e na presença, não no esforço. Isso muda totalmente a nossa visão sobre a queda, né? Ela deixa de ser só um erro moral para se tornar um deslocamento espiritual. É literalmente sair do ambiente da presença de Deus para entrar no território da autonomia do eu sei o que é melhor para mim. Então, no fundo, perder o jardim foi isso? Foi perder essa comunhão. Mas, felizmente, a história não acaba aí. Muito pelo contrário, a esperança começa a ser replantada, sabe? Ao longo do tempo, em lugares inesperados, que funcionam como novos jardins. Mesmo depois da saída do Éden, Deus não desistiu do projeto. A gente começa a ver ecos, pistas do Éden por toda a Escritura. O altar de Abraão vira uma espécie de jardim de promessa. O tabernáculo, aquela tenda móvel, funciona quase como um Éden portátil. E o templo de Salomão, então, foi todo decorado, de propósito, com imagens de querubins, palmeiras, flores, uma lembrança muito intencional daquele jardim perdido. E aí a gente chega num ponto de virada, um momento crucial. Porque nessa leitura, a grande redenção não começa exatamente na cruz, ela começa, adivinha onde? Em outro jardim, o Getsemane. O nome já diz tudo, né? Prensa de azeite, um lugar de pressão máxima. É ali que acontece uma inversão cósmica. Pensa comigo, lá no primeiro jardim, Adão se esconde de Deus. Já no Getsemane, Cristo busca o Pai. No Éden, a humanidade disse não para a vontade de Deus. No Getsemane, Cristo diz sim. É incrível. A obediência que restaura tudo nasce exatamente no mesmo tipo de cenário onde a desobediência começou. E a jornada redentora pelos jardins não para por aí. Jesus não só orou em um, como também foi sepultado em um jardim. E na ressurreição acontece algo que parece um detalhe qualquer, mas não é. Maria Madalena o confunde com o jardineiro. Isso não é por acaso, é um detalhe cheio de significado. Porque, de fato, Cristo ressuscitado é o novo jardineiro. Da mesma forma que Deus plantou o primeiro jardim, Cristo agora inaugura uma nova criação. A ressurreição é o replantio da vida eterna bem no meio da história humana. A morte vira o solo fértil de onde a vida nova brota com toda a força. Bom, e tudo isso nos leva para uma fase completamente nova da jornada. O que a gente pode chamar de jardim em expansão. É aqui que o conceito de jardim sofre uma transformação radical. Deixa de ser um lugar para se tornar um povo vivo. Depois da ressurreição, a lógica muda. O jardim não é mais, primordialmente, um lugar físico, um destino geográfico para onde a gente precisa voltar. Ele se tornou um povo.
Isso mesmo. A igreja, a comunidade dos seguidores de Cristo, se torna esse jardim vivo que cresce e se expande pelo mundo. Cada pessoa transformada se torna um pedacinho desse solo sendo cultivado pelo Espírito Santo. E não é à toa que as próprias metáforas da Bíblia reforçam isso. A igreja é chamada de lavoura de Deus, vinha do Senhor, oliveira espiritual, percebe? São todas imagens de um espaço que é cultivado e cuidado para dar fruto. E assim a gente chega na conclusão dessa jornada incrível. É aqui que o círculo se fecha perfeitamente, no jardim eterno, finalmente restaurado. A Bíblia termina exatamente como começou, num jardim. Mas olha, não é só uma volta ao passado, é muito mais. Lembra que no primeiro jardim tinha querubins bloqueando a entrada? Pois é, no jardim final o acesso é totalmente livre. No Éden havia uma árvore da vida. Na Nova Jerusalém, a árvore da vida está lá, disponível para curar todas as nações. É a realização plena do propósito original. Então, para resumir a história toda, a jornada espiritual tem 4 grandes movimentos. Criação. Deus nos planta no jardim. Queda, nós abandonamos o jardim. Redenção, Cristo restaura o jardim. E, por fim, a consumação. Deus habita para sempre no jardim com seu povo. É a restauração não só das pessoas, mas do próprio ambiente divino da vida. Sendo assim, o grande convite do Evangelho é um convite para voltar a esse estado de comunhão. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se o convite é para retornar ao jardim, como é que se cultiva esse espaço de comunhão na vida prática, hoje?